Esse é mais um vídeo da nossa série Comunicação com os Filhos. E hoje nós vamos falar sobre alternativas ao castigo. Tema legal, né? Eu vou dividir esse vídeo em dois para não ficar muito longo e para eu poder falar um pouquinho mais. Primeiro nós vamos focar em alternativas ao castigo com crianças menores e depois com crianças maiores. Muito bem. Quando as crianças nos ignoram ou nos desafiam, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Castigo. É isso mesmo. E aí, que castigo você usa? Vamos pensar então nas crianças menores, aquelas que fazem birra, que são insistentes, que você tem que falar muitas vezes a mesma coisa, até que elas aprendam, aquelas que fazem a gente passar aquela vergonha em público. Quem aí nunca viveu uma situação super embaraçosa com uma criança pequena em público? Olha, parabéns, porque eu já vivi algumas. Para quem não sabe, eu tenho 3 filhos e é uma doce e maravilhosa loucura. Eu aprendo muito com eles e eles são minha inspiração de ter começado essa série. Pensando nelas, então, o que devemos fazer? Focar em prevenção. Prevenção, anota essa palavrinha. A gente precisa prevenir situações estressantes, nos adiantando a elas e planejando sempre que possível. A gente precisa eliminar agentes estressores. Por exemplo, o sono, a fome. A gente sabe que uma criança com sono, cansada ou com fome, coisas muito simples pode fazer com que ela tenha uma explosão de raiva, pode fazer uma birra e que ela não faria se ela tivesse saciada e descansada. Então, você não vai levar uma criança que está super cansada para ir no supermercado fazer uma compra. Você não vai levar uma criança com fome para ir num shopping. Ela precisa sair de casa alimentada. Você não vai levar uma criança com fome à igreja. Ela vai passar 1 hora e meia ali. Vai acontecer alguma situação estressante, então tem que prevenir. Nas saídas, por exemplo, o que pode ser feito para evitar situações estressantes fora de casa, em público, no meio de muita gente? Como é difícil lidar com isso, não é mesmo? Mas o que pode ser feito? Acordos. Ela precisa entender aonde vai, como ela pode e deve se comportar nesse lugar. Ok? O que vocês vão fazer? Para os casos que não dá para prevenir, o que a gente pode fazer então? Para lidar com essas situações estressantes, principalmente em público, né? Eu acho que são as mais difíceis, porque existe uma tensão, porque existe olhares, a gente fica um pouco constrangido e muitas vezes a gente não consegue agir com tanta naturalidade como a gente agiria dentro de casa, não é mesmo? As crianças também muitas vezes se aproveitam um pouquinho mais da situação, né? Por causa dos olhares. O que a gente pode fazer então? Primeiro, mostre à criança como ser útil. Por exemplo, vocês foram ao supermercado. Ela está ali ou fazendo uma birra, ou então correndo, esbarrando nas pessoas, derrubando coisas. Tira a atenção dela para algo específico. Pede a ela que te ajude a escolher algum produto, pede a ela para achar um produto. Então, ocupa ela com alguma coisa, mostrando como ela pode ser útil naquele momento. Segundo, não adiantou muito mostrar ela como ser útil? Expresse sua forte desaprovação, lembrando de não atacar o caráter da criança. Foca no erro, não foca na criança. Quando você foca na criança, você ataca o caráter da criança, porque você está bravo com aquela situação, constrangido. Então, foca no erro. Mostre a sua desaprovação. Eu não estou gostando, usa uma palavra mais firme, não precisa gritar, claro. Não estou gostando, crianças correndo atrapalham as pessoas, ou algo do tipo, ok? Terceiro, fale sobre suas expectativas. Você pode falar, por exemplo, a criança está fazendo uma birra lá no chão, que a gente vê bastante também em público. Você pode dizer para ela: eu espero que você levante desse chão, pois você está sujando a sua roupa. Tudo são informações para ela ir assimilando e saindo daquela situação. Quarto, ensine ela a se retratar. Por exemplo, vamos voltar ao supermercado. Ela esbarrou numa pessoa, ensina ela que ela precisa ir lá e pedir desculpa. Derrubou algo,
ensina ela a pegar e colocar no lugar. Tudo é aprendizagem para ela, ok? Quinta, dê à criança uma escolha. Olha, essa alternativa é a que você mais vai usar com a sua criança pequena. É uma ótima alternativa. Ao invés de castigar, você dá à criança uma escolha para que ela pare aquele comportamento indevido. Entende? Ela aceita muito mais o comando quando você dá a ela uma escolha, ela se sente participante daquilo, do que se você ou castigar ou então ficar repetindo o mesmo comando, mandando ou alterando a sua voz ou dando tapinha na mão. É muito mais eficaz você dar uma escolha. Você vai ver que a criança vai ter o prazer de escolher algo e provavelmente aquilo que você gostaria que ela fizesse. É uma das alternativas que eu mais uso aqui em casa, o castigo. A hora que eu penso em dar um castigo, porque aquela situação merecia um castigo, a gente não consegue tirar isso da mente, eu lembro das alternativas, dou a eles uma escolha e eles acabam escolhendo por se comportar da maneira correta. Então vamos aí aproveitar essa alternativa. Bom, você fez de tudo e ainda não aconteceu nada, sua criança continua fazendo o que não devia, continua fazendo a birra lá no supermercado, na loja, no shopping. Chegou a hora do quê? Tomar uma atitude. A gente precisa entender, por exemplo, quando a gente faz planos, a gente fica muito frustrado de ter que mudar os planos. Mas a gente tem que entender que crianças pequenas é igual a imprevistos. E a gente tem que lidar mais naturalmente com isso. Então você fez tudo o que precisava e mesmo assim a criança continua se comportando como não deveria, continua correndo, continua esbarrando nas coisas, continua jogando coisas no chão ou fazendo birra. Pega a sua criança, respira fundo e vá para casa. Leva ela para casa, ok? É hora de tomar uma atitude. Tudo com tranquilidade. Não precisa estressar, as crianças estão aprendendo, ajude as crianças, por favor. E por último, sétimo, permita que seu filho experimente as consequências das suas ações. Consequência não é punição, permita que ele experimente as consequências. Não fica com dó, não faça por ele, não arrume por ele, a não ser que seja algo que traga risco a ele, né? Quebrou um copo, você não vai deixar a criança catar os carros. Mas você precisa fazer com que ela experimente as consequências dos erros. Por exemplo, a próxima vez que você for sair com seu filho que deu aquele show fora de casa, você deixe ele com alguém, ou com a avó, ou com o pai, com algum irmão mais velho, se puder. Então deixe ele, avise que você está indo, ele vai falar, mas eu quero ir junto. Olha, você não pode ir junto, você sabe por quê? Ele vai lembrar, com certeza vai lembrar, porque não me comportei, porque você não se comportou. Aí vai falar, mãe, me dá uma chance. Minha filha fala muito isso pra mim, me dá uma chance, me dá mais uma chance, me dá mais uma chance. Você terá a sua chance, mas agora a mamãe vai sozinha, ok? Faça com que ele experimente as consequências, porque isso vai fazer ele pensar sobre o erro, as consequências e não a punição. Então é isso, no próximo vídeo a gente vai falar sobre alternativas ao castigo com as crianças maiores, beleza? Até lá!